Vamos dar uma lidinha aqui no capítulo 18, então, versículo 18. E visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, eu o tenho conhecido, e eu sei que ele há de dar ordem a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça, para que hajam com juízo, e para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que dele tem falado. Olha que interessante. Deus falou tanta coisa de Abraão. Deus falou que o Abraão ia ser uma grande nação. Deus disse para Abraão que na pessoa do Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas, abençoadas. Mas tudo passa por essa frase aqui, no capítulo 18, versículo 19. Ele fala assim, ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que o Senhor faça vir sobre Abraão acerca do que dele tem dito. Então, irmãos, o Abraão, para ele ser quem ele é hoje, o pai Abraão, ele leva o pai no nome. Abraão quer dizer o pai de uma grande multidão. Ele é lembrado na Bíblia por ser pai. Isso é um fato interessante de Abraão, não somente o pai na fé, como Paulo diz, mas os judeus gostam de chamar ele como o pai Abraão. Nós temos por pai Abraão, e tá bom, é fato, é verdade. Deus nunca quis tirar, meus irmãos, esse título dele, e nós sabemos que ele chegou a ser chamado assim, o pai de uma grande multidão, porque a palavra de Deus aqui no versículo 19 disse que ele não errou aqui. Realmente, ele deu ordem aos seus filhos. E realmente ele cumpriu o propósito, ou melhor, a tarefa mais importante de um pai. Ele cumpriu a tarefa mais importante de um pai. E é sobre isso que nós queremos falar nesta noite. Nós queremos falar qual é a tarefa mais importante que um pai ele tem neste mundo. A tarefa mais importante de um pai neste mundo é levar o filho dele até aos pés de Cristo. É levar o filho dele, os filhos, os seus meninos, as suas meninas, a um conhecimento de Jesus Cristo, a ter um encontro com Jesus. Isso é a tarefa mais importante que um pai ele tem neste mundo. Então eu quero começar aqui perguntando, qual foi a tarefa mais importante da vida de Abraão? E ele teve tarefas importantes. Você não pense que ele não tinha outras tarefas, ele tinha. Às vezes a pessoa fala assim, eu também não tenho tempo para os meus filhos, porque eu trabalho muito, eu sou um homem muito ocupado, eu sou um homem internacional. Não adianta nada ser um homem internacional e não ser um homem localizado, lá ter um CEP, ter um endereço, uma rua, um número nesta rua, aonde ele vai ser conhecido pela sua própria família. Por isso, o Abraão, mais do que eu e mais do que você, o Abraão, ele era um homem muito atarefado. Deus deu algumas tarefas para ele, Deus mandou ele deixa tudo aí, Abraão, deixa tudo que você tem em Ur, deixa a tua casa, deixa a tua família, deixa os teus pais, vem, e eu vou te mostrar uma terra, você vai para essa terra. E ele foi. Isso foi uma tarefa, não foi fácil, mas ele fez essa tarefa. Deus disse que ele ia ser dono da terra prometida. Eu vou te dar essa terra aqui. E ele tinha que viver como dono daquela terra, mesmo não possuindo aquela terra. E isso era uma tarefa difícil até de explicar, mas ele, meus irmãos, ele cumpriu essa tarefa. Ele devia ser pai de uma grande multidão, era uma outra tarefa, ser pai de uma grande multidão. Então Deus deu isso para ele ser aquele homem pelo qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então ele tinha muita tarefa para fazer, para cumprir,
mas aqui nesse versículo 19, o próprio Deus explicou qual era a tarefa mais importante do pai da fé. Aqui, a tarefa mais importante. Eu escolhi para que ele dê ordem para os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor. A tarefa mais difícil era ele fazer do seu filho o seu discípulo. Essa era a tarefa mais difícil, e é a tarefa mais difícil de um pai, levar o filho dele aos pés da cruz. Por que que essa tarefa é mais importante do que as outras tarefas? Imagine você, do que adiantaria o Abraão sair da terra do pai dele, lá de Ur dos Caldeus, como ele saiu, e ir para uma terra que ele não conhecia, e lá pisar na terra prometida? Ele pisou na terra prometida por 100 anos. Então, do que adiantava ele fazer uma viagem tão longa e viver tanto tempo pisando na terra prometida, que era Canaã? De que valeria ele ser pai de uma grande multidão? E eu digo isso por Isaac, não quero nem passar por Ismael e pelos outros, mas vamos falar só do Isaac, tá bom? Então, aqui, eu saí da minha terra, eu pisei 100 anos na terra prometida, Isaac já é uma grande nação, é uma realidade. De que valeria tudo isso se o Isaac não se convertesse, não tivesse um encontro com Jesus? Diz aí para mim, se o próprio Jesus diz que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Se ele não cumprisse esse papel, se ele não cumprisse essa tarefa, que é a tarefa mais importante, ele teria falhado. Mas aqui Deus diz que o escolheu para isso, né? Eu sei, eu tenho conhecido, Deus é onisciente. O Davi não conseguiu fazer dos filhos o discípulo, infelizmente, mas o Abraão conseguiu. E aí então, por isso, levar o filho à conversão daria sentido a todas as bênçãos que viria. Todas as bênçãos que viriam só teriam sentido se realmente o Isaac, ele tivesse aquele encontro que ele teve com Deus. Se ele fosse colocado pelo próprio pai lá no altar do Senhor, ele ser amarrado ali, ter o seu próprio aquedar, naquele momento, então, ele vai ficar ali. Muito bem, irmãos, eu lembro vocês que a tarefa mais importante é sempre a tarefa mais difícil. Sair da terra e viver 100 anos naquela terra, e ter o filho e coisa e tal, ter fé para ter um filho e tal. Bom, tudo isso, meus irmãos, não tem nada fácil aqui, tá? Eu não estou falando em grau de dificuldade, porque tudo foi difícil na vida do Abraão. Mas a tarefa mais importante sempre vai ser a tarefa mais difícil, por tudo que envolvia. Você sabe, eu estava falando ontem para a igreja, né, lá no Jardim Morumbi, porque o pessoal que vai comigo tem que repetir, eu tenho que repetir a mensagem, né, não tem jeito. Mas vamos dizer que teve um acidente, né, teve um carro, bateu lá e tal, o SAMU pega aquela pessoa, e aquela pessoa quebrou uma perna, quebrou 5 dentes, tá? Arrancou um pedaço da orelha, não é verdade? E quebrou os dedos da mão, mais o braço esquerdo, ou seja, foi todo arrebentado para o hospital. Mas também lhe bateu gravemente a cabeça, tá? Uma equipe de médicos chega lá, opa, né? Calma lá. O que eles têm que cuidar primeiro? Né? Do pé? Da mão? Ou será que é daquele traumatismo craniano? Então, irmãos, a tarefa mais importante, ela é sempre a mais difícil. E você não pense que de todas as tarefas que você tem, de ter que se levantar de manhã, trabalhar, e chegar cansado em casa, e outras tarefas mais, ter que vir para a igreja, e o serviço da igreja é um serviço voluntário. Pense que eu não sei do esforço dos irmãos, eu sei. Então, um voluntário que talvez nunca vai receber um agradecimento nesse mundo, mas tem muita coisa para fazer. Agora eu digo para vocês que o mais importante é mais difícil. É difícil você levantar todo dia? É difícil você servir a Deus? Só que eu digo uma coisa: cuidar do seu filho, da sua filha,
levar os seus filhos ao pé da cruz é a tarefa mais importante. Por isso, acredite, vai ser a tarefa mais difícil. Você ter que olhar atentamente ao que acontece ao redor dos seus filhos, caminhar com seu filho no caminho ordenado pelo Senhor, ensinar ele a confiar só em Deus, levar ele lá no Calvário, colocar ele frente a frente com Deus. Então você pode acreditar, meu irmão, que isso é a tarefa mais difícil. Então eu quero começar por aí, aqui no capítulo 21. Convido você para abrir comigo aí em Gênesis capítulo 21, né? Porque a primeira tarefa do Abraão como pai, talvez foi a mais difícil, assim, que ele teve na vida dele até ele ter esses 100 e poucos anos. Mais difícil de todas. Por quê? Porque o Isaac nasceu, ele estava muito feliz, o Isaac estava fazendo aniversário, estava tendo desmamamento lá do Isaac, e ele deu uma festa, uma grande festa, né? Convidou muitas pessoas, e aconteceu uma coisa desagradável lá. Versículo 8. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que ele foi desmamado, e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ele tinha dado a Abraão, estava molestando, estava zombando de Isaac. E disse a Abraão: põe para fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o servo o meu filho. Então, irmãos, talvez a nossa primeira tarefa como pais, e a gente fala, não tenho tempo para isso, você tem que ter, tá? Papai, mamãe, em nome de Jesus, você tem que ter tempo para ser circunspecto, para ter circunspecção. Sabe o que é isso aí? É ter um olho 360 graus. É você estar antenado. É você estar antenado por tudo que acontece com seus filhos, com quem que eles conversam, quem são seus amigos, onde eles estão indo. Olha, eu digo em nome de Jesus, é a primeira grande tarefa de um pai. E o Abraão estava passando batido nessa. Por incrível que pareça, não foi ele que descobriu, foi a Sara. A Sara olhou e viu que o mais velho ali, o Ismael, e o original traz isso, essa palavra se repete dentro da Bíblia, aonde está escrito zombava, é molestação, infelizmente. Então o filho estava sendo molestado. E, meus irmãos, existe sim a molestação física, mas pior, existe a molestação psicológica, existe a molestação espiritual. E nós, como pais, como mães, nós temos que estar atentos a isso aí, porque é uma realidade, infelizmente. Os pais precisam de ajuda nesta área. Olha, o Abraão, ele foi atacado dentro da casa dele. O ataque não foi fora, o ataque foi dentro, foi no dia de festa, foi de alegria. Aquela alegria acabou se tornando em tristeza. Então, eu disse, está escrito aqui para que, se alguém um dia quiser lembrar, geralmente os pais não percebem os ataques do mundo contra os seus filhos. Graças a Deus. Ele tinha uma esposa que cresceu muito espiritualmente, a Sara. E a Sara, ela viu. E ela disse, olha o que está acontecendo. O nosso filho, ele está sendo molestado. Você vai colocar para fora quem está fazendo isso. Vamos colocar para fora isso que está destruindo a vida espiritual do nosso filho. E ele não queria não, mas Deus chamou a atenção dele e ele realmente ouviu a voz de Deus. Meus irmãos, nossas crianças estão sendo atacadas. Olha lá, nossas crianças, pode mudar aí, né? Nossas crianças estão sendo atacadas, os nossos filhos. Aí você pode perguntar assim, pastor, mas atacado por quem, né? Atacado pelo quê? Eu digo para vocês, olha, essa frase, se um dia você tiver chance, né, de comprar um livro, você que sabe ler inglês, desse sujeito aí, o Sam McDowell, né? Então, veja só, né? Estão sendo profundamente afetados pela maneira secular de pensar. Ele não escreveu o livro pensando no filho dos outros, não. Que é fácil fazer isso. Ele escreveu os livros dele pensando nos filhos deles, que eram crianças, adolescentes, iam para a escola, voltavam da escola, e estava sendo bombardeado pela televisão, pela mídia, pelo celular, pela escola, por professor. Então ele entendeu o quê? Ele entendeu que as crianças, os adolescentes estavam sendo profundamente afetados pela maneira secular de pensar. Agora, talvez você pergunte, pastor, o que é maneira secular de pensar? É isso aqui,
é como uma sociedade em que você vive dita as regras. Como é que a sociedade vê a família? Como é que a sociedade vê Deus? Como é que a sociedade vê a igreja? O próprio indivíduo, como é que a sociedade vê? Agora nós temos a maneira secular de pensar, e nós temos isso aqui, ó. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Aqui está a nossa mente, o nosso pensamento. Então, esses são tempos difíceis. Acredite. Aquele tempo que Paulo disse, olha, os homens serão amantes de si mesmo. E eu vou citar aqui, irmãos, um exemplo dessa força que a maneira secular de pensar tem. Quando eu fui para Israel, um dos sítios que nós visitamos, dos últimos dias que estávamos lá, era um local de culto para Baal e para Astarote. Era um lugar muito sombrio, você acredite, porque era um lugar muito sombrio. Você chega lá, não tem jeito de você não se arrepiar quando você chega naquele lugar. É um lugar pedregoso, cheio de pedras e árvores, parece um cone assim, parece que sobe um som, uma coisa assustadora, sombria mesmo. E sabe o que acontecia ali? As famílias levavam seus filhos primogênitos para serem sacrificados naquele lugar. O pai e a mãe pegavam os filhos e colocavam ali e matavam os seus filhos ali. Você acha que isso aí é uma coisa legal? Não, pastor, isso é horrível. A nossa sociedade, ela abomina uma coisa dessa. É claro, nossa sociedade abomina. Sabe por que a nossa sociedade abomina? Porque, meus irmãos, nós temos uma cultura judaico-cristã. É só por isso. Em muitos países onde não tem a cultura judaico-cristã, as pessoas ainda são sacrificadas. Em muitos países orientais, se nascer uma menina, eles matam. Para o menino continuar o nome da família. Olha que legal, é cultural. Ninguém vai criticar a família por fazer isso. Como naquele tempo do Velho Testamento, ninguém criticava uma família porque pegava o seu filho primogênito, e colocava ali naquele altar de Moloque, altar de Baal, de Astarote, e matava o filho, porque era da cultura, porque as famílias todas faziam isso, porque aquilo era normal, fazia parte da sociedade. Então, meus irmãos, aquilo ali era horrível, mas era a maneira secular de pensar. Não é porque a maneira secular de pensar que é certo, não, é errado, é errado. Então, meus irmãos, como é que nós vamos resistir essa forma secular de pensar? Porque o Abrão está num aperto aqui. A esposa viu uma molestação, e aí, nessa molestação, o pai e a mãe têm que identificar esses pensadores, molestadores. Sabe quem são os nossos molestadores hoje? A televisão, o celular, correto? Muitos professores na escola, eles são os molestadores. Eles são os Ismael. E no Novo Testamento diz que Ismael persegue ao filho da fé, o Isaac. Eles querem implantar essa forma errada de decidir, como as nossas crianças têm que viver. Eles querem implantar isso dentro da igreja, dentro da nossa família. Eles não vão desistir. Não vão desistir. Quer fazer com que o errado, ele seja certo, né? E aí, meus irmãos, o errado tem que ser recebido e o errado tem que ser aceito. Eles vão receber, porque nossas novelas vão falar disso, nosso jornal vai falar disso, nossos governadores vão falar disso, nossos deputados vão falar disso, todo mundo vai falar disso, nós vamos cansar eles até que todo mundo aceita. É assim que Satanás faz. O diabo faz isso. Bate, pedra, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Genealogia de gênero, genealogia de gênero, genealogia de gênero. Essa maldição, até que nós, pais, cedemos, sucumbimos. E a palavra de Deus,
ela fica para trás. Nunca sucumba, jamais. Não permita que Satanás vença. E aí, meus irmãos, o que nós devemos fazer? Mostrar aos filhos como é a vida real desses formadores de opinião. Uma das vidas mais tristes que existe na face da terra é a dos artistas. Você sabia disso? Eles não têm família. Eles casam-se 10, 20, 30, casam com homem, casam com mulher, casam com não sei o que, né? Não tem família, não tem ninguém. Quando morre é uma brigueira e não sabe lá o que vai acontecer. A maioria morre doente, morre com AIDS, morre com alguma coisa, né? Só que isso a televisão não mostra. Existe um lugar que se chama Retiro dos Artistas. Sabe por que fizeram esse lugar? Porque vem uma depressão, porque vem uma tristeza, porque eles ficam a nada, ficam à míngua, e aí eles vão jogando lá, que é pior do que asilo. É assim. Ninguém fala o fim dessas pessoas. Mas o fim desses formadores de opinião, que pegam os nossos filhos, que discipulam os nossos filhos, o fim dessas pessoas é muito triste. Mostre o fim dessas pessoas. Mostre, olha, eles não são felizes, eles não têm família. E mostre uma família para eles. Mostre, olha aqui, esse homem casou com essa mulher e teve muitos filhos, teve netos e bisnetos. Agora veja só, esses dois aqui, ou essas duas aqui, né? Cadê a família dessas pessoas? Mostrar a realidade para eles. Ensine suas crianças sobre a liberdade. Faça isso, papai e mamãe. Sabe o que é a liberdade? Né? Não é ser livre para fazer o que quer, não. Eu quero fazer o que quero da minha vida, que eu aprendi isso na escola. Não, aqui na minha casa não. De jeito nenhum. Né? Nossa liberdade acaba quando começa a liberdade do outro. Sabia disso? O som é para você ouvir, não é para o teu vizinho ouvir. Isso é liberdade. Eu quero ouvir o que eu quiser. Beleza, baixo. Por que o teu vizinho é obrigado a ouvir o que você ouve? Isso não é liberdade, isso é abuso. Ensine suas crianças sobre liberdade. Liberdade não é libertinagem, pisar em bandeira, atacar a igreja. Isso não é liberdade. Quem faz isso fala que é livre. Não é verdade? Não, isso não é liberdade. Isso é aberração. É aberração. Ensine os seus filhos, olha, o que é e o que não é liberdade. Ensine os seus filhos sobre identidade, tá? Você é o que você nasceu e não o que a televisão manda você ser. Você é o que você nasceu. A imagem corporal mostrada na mídia faz o quê? Os nossos adolescentes, as nossas crianças ter vergonha do que eles são. Passa aquela moça mais não sei o quê, passa aquele rapaz mais fortão que não sei o quê. Aí, coitado dos nossos filhos, não tem aquele estereotipo ideal do mundo. E eles são humilhados aonde eles estão, eles pensam, eu acho que eu não sou eu que eu sou, não. É isso que a escola está fazendo, muitas vezes. E os pais não podem ceder, os pais têm que ser valentes, as mães têm que ser valentes, ensinar a verdade, ensinar isso está errado. Deus não gosta disso, né? Eles querem ser o que não são para agradar quem eles nem conhecem. É isso que está acontecendo com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Eles querem ser o que não são para agradar pessoas que ele nem conhece, porque para ser aceito na comunidade. Mas eles já são aceitos dentro da própria comunidade, que é a igreja. Não precisa de nada disso. Mas ensine amor para as suas crianças. As redes sociais ensinam que amor, não é amor você negar o desejo das outras pessoas. Isso não é amor. Onde já se viu, né? Negar. Ele tem desejo, né? Ele quer ser uma lagartixa, ela quer ser uma lagartixa. Tem que deixar, tem que amar essa pessoa lagartixa. Deixa eu dizer, uma vez eu vi um homem que virou uma lagartixa, um lagarto. Olho, nariz, tudo. A cara dele é um lagarto, é horrível. Foi lá, fez um monte de operação, gastou o que tinha e que não tinha para virar um lagarto. Imagina a tristeza de um pai, de uma mãe, vendo uma coisa dessa. Amar uma pessoa não é concordar com os erros dela, mas o mundo está ensinando isso. Você tem que amar essa pessoa, concordando com todos os erros, né? Você pode amar essa pessoa, corrigindo essa pessoa.
palavra de Deus diz que fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Fiéis, então você corrige. E mais, irmãos, lembre-se, não foi fácil para Abraão lançar fora o mal. Ele só conseguiu porque ele teve a ajuda de Deus. Ele só conseguiu porque ele teve a ajuda de Deus, da esposa dele. No caso, tem muitos maridos que vão precisar da ajuda de esposa, tem muitas esposas que vão precisar da ajuda do marido para enfrentar o que está por vir ainda neste mundo de nosso Deus, para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, para os nossos jovenzinhos. A batalha é uma batalha muito dura. Acredite, nós temos que orar muito a Deus, porque os tempos realmente estão muito difíceis. Bem, essa foi a primeira etapa. Aqui no capítulo 21, o Abraão fez isso. Ele pegou, levantou e mandou embora, né? Não teve jeito. Falou assim, olha, eu tenho que mandar um molestador embora. E mandou. Tanto o molestador, quanto a sua mãe, eles foram mandados embora. Não teve jeito. Mas foi uma proteção. Deus, ele estava aguardando. Então, o que está lá? Às vezes, né, a gente vê muito isso, infelizmente a gente vê, a mãe não tem tempo, o pai não tem tempo, liga lá um programa de televisão e fica lá, né? Uma coisa toda horrível, toda efeminada, ou toda masculinizada, ensinando nossas crianças como eles têm que viver, como eles têm que ser. E criança vai ouvindo, vai vendo todas essas coisas, sabe? Não tem tempo para esse moleque, pega o celular, vai lá, né? Aí o moleque todo contente, né? Vai lá e fica lá, 2 horas no celular, brincando, jogando, né? Cuidado. Minha sogra, ela tinha que ter tempo para trabalhar, levar as 2 crianças que eram pequenininhas, fazia uma cova no meio do cafezal, largava as 2 brincando ali uma com a outra, ia colher café, voltava, pegava as 2, colocava nas costas e levava embora. É fácil, não é? Então não reclame que não tem tempo. Isso é a primeira coisa que o Abraão teve que fazer. Lembra que Deus disse, a coisa mais importante, a tarefa mais importante, é levar os filhos a ser ordenados, a guardar o caminho do Senhor. Mas ele, meus irmãos, ele teve uma tarefa difícil no capítulo 22, coitado do Abraão, né? A vida dele estava tão sossegada, estava se dando tão bem na vida, né? E a palavra de Deus diz aqui no versículo 1, que depois destas coisas, Deus fez uma prova com Abraão, versículo 1 do capítulo 22, e disse a Abraão, e o Abraão disse, fala Senhor, eis-me aqui, né? E disse, toma o teu filho agora, o teu único filho, aquele filho que tu amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu vou te dizer. As provas mais difíceis exigem sacrifício. O Abraão aqui está diante de ter que fazer um grande sacrifício. O sacrifício seria seu próprio filho. Agora, irmãos, de todas as coisas interessantes, né, que a gente encontra nesse texto, de o Abraão pegar o filho dele, caminhar com o filho dele, andar junto com o filho dele, ir lá no altar, colocar o filho dele, amarrar o filho dele no altar de Deus, né? Olha aqui, a coisa mais importante que aconteceu, o pai, ele precisa caminhar junto com seu filho. Vamos colocar no plural. Nós, pais, precisamos caminhar juntos com os nossos filhos. É isso. E nessa provação, Deus deu uma oportunidade muito boa para Abraão. Ele ia ter que ficar mais tempo com seu filho. Ficou pelo menos 3 dias junto com o filho dele, né? 3 dias andando junto, dá para fazer muita coisa em 3 dias, né? Andar junto com o seu filho, servir de exemplo para o seu filho. Então, meus irmãos, quanta coisa, né? Ele pôde ensinar em 3 dias para o filho dele, porque ele andou junto com o filho dele. Isso é uma necessidade, Precisamos caminhar junto com os nossos filhos. Tempo, estar junto, ser o exemplo, isso. O que Isaac aprendeu naqueles 3 dias? A primeira coisa que o Isaac aprendeu foi que ele deve amar a Deus sobre todas as coisas. Porque pegar o próprio filho e levar para o sacrifício é amar mais a Deus do que todas as coisas.
Quando nós amamos mais a Deus, nós vamos amar mais os nossos filhos. Quando nós amamos mais a Deus, nós vamos amar mais a nossa família, a esposa, os nossos parentes. Nós vamos amar a Deus e isso nos leva a amar aquilo que precisa ser amado. É por isso que a característica do mundo hoje é amante de si mesmo. Por que muitos jovens são rebeldes? Porque eles são amantes de si mesmo. Eles querem fazer o que eles querem. Então, a primeira coisa que ele aprendeu com o pai dele foi amar a Deus sobre todas as coisas. Segunda coisa, ele aprende a ouvir a voz de Deus, porque o Abraão obedeceu a Deus, ele ouviu a Deus. E aprender a obedecer a Deus em momentos críticos, sabe? Ouvir e obedecer a Deus, confiar em Deus em momentos críticos. Porque quando o pai começa a se desesperar em momentos críticos, tem um problema lá, tem um problema na igreja, vamos todo mundo sair, oba, a cada um para sua casa, Israel. Isso é exemplo? Não, não é exemplo. Aquela firmeza, aquela dedicação, aquele amor à casa de Deus, isso faz muita diferença para os filhos, dizer, meu pai ficou firme, meu pai ficou firme. Veja, obedecer à voz de Deus, confiar em Deus nos momentos críticos da sua vida. E aqui, meus irmãos, eu quero ler só esses 2 versículos, no capítulo 22, no versículo 7 e 8, falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e o pai disse, ô meu filho, pode falar. E ele disse, pai, tem fogo, tem lenha, e onde está o cordeiro para o holocausto? O Abraão disse para ele, meu filho, Deus vai prover para você um cordeiro para o holocausto. E ambos caminharam juntos, sabe, tudo começa com eles andando juntos, no final do versículo 6, e termina com eles andando juntos, no final do versículo 8, eles estão juntos antes, e eles estão juntos depois, desse momento crítico. Você consegue ler isso aí na sua Bíblia? Você consegue entender a grandeza desse momento para o Isaque? Ele olhou e disse, pai, eu não estou vendo o cordeiro, pai, tem lenha, tem fogo, tem tudo, a faca está na tua mão, o que está faltando? Está faltando o cordeiro, pai, né? Aí o pai olha para ele e fala, meu filho, Deus vai providenciar um cordeiro para você. Ali, meus irmãos, se o Isaque tinha alguma dúvida, agora não tem mais, eu sou o sacrifício. Mas ele vai junto com o pai, antes e depois, mostrando que nesses momentos críticos, quando os pais têm fé, quando os pais são firmes, eles criam discípulos firmes, fortes, como o Isaque, que quando chegou lá no topo do Monte Moriá, ele teve que ser deitado no altar que o Abraão fez, e amarrado naquele altar. Essa é uma outra grande lição. O Isaque aprendeu que estar amarrado no altar é o lugar mais seguro que uma pessoa pode estar neste mundo. Você conhece a história do Moisés, não conhece? Moisés, quando ele era nenezinho, tinha 6 meses, foi dado ordem de matar todas as crianças, então a mãe dele fez uma cestinha, betumou aquela cestinha, cobriu aquela cestinha, colocou o nenezinho dentro e jogou no rio. Aí eu me lembro de uma frase do Macintosh. Como é bom poder ler uma pessoa que tem temor de Deus também. Ele citou a seguinte frase, nunca um bebê neste mundo esteve mais seguro do que Moisés quando deslizava tranquilamente naquelas águas, porque Deus ia proteger ele. E aqui está o Moisés, aqui está o Isaque, né? O Isaque sendo colocado, um menino de 15, 18 anos, sendo amarrado no altar por um velhinho de 120 anos, e ele está em paz, não abre a boca, não fala um porquê, porque não sei o que, porque não sei o que lá, porque os filhos gostam, porque não sei o que, né? Pois bem, Deus não gosta disso não, sabia? Deus não gosta de nhenhenhé, não. Eu vejo um adolescente, um jovem, por quê? Porque eu não dou nem atenção mais, né? Deixa para lá. Esse menino vai lá e ele permite ser amarrado.
tá? Ele fica lá. Nunca aquele menino foi tão protegido por Deus. Pai levanta a faca e Deus fala: opa, 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 parou, para tudo, né? Para tudo. Não estendas a mão sobre o menino. O menino é meu. E assim foi. Meus irmãos, ele aprendeu isso. Que lugar maravilhoso é quando o pai pega o filho e coloca ele aonde? No altar. Quando você cumpre essa tarefa de levar o seu filho ao encontro com Cristo, porque naquele momento que Deus falava com Abraão, o cordeiro deu lá o seu balido, né? Será que é isso mesmo? E aí Abraão olhou e estava o cordeiro, e ele sacrificou o cordeiro. Meus irmãos, ele viu o valor do cordeiro. Isaac entendeu, isso é substituição. Esse cordeiro está morrendo no meu lugar. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Onde está o cordeiro, pai? João Batista responde: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Que encontro maravilhoso o Isaac teve naquele dia com Deus. Você vai ver uma outra coisa aqui. Você vai ver aqui no capítulo 22, e olha esse versículo aqui, né? Que é o versículo, deixa eu encontrar aqui, né? Capítulo 22 e versículo 19. Então Abraão voltou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Os moços são aqueles que vieram junto com Abraão e Isaque. O Abraão, ele vai junto com os moços, mas o Isaque não vai. O Isaque fica. Simbolicamente, irmãos, significa que ele ficou amarrado aos pés do altar. Ele não desceu de lá. Ele ficou lá. Significa isso, significa que aquele encontro que ele teve com Cristo, ele tinha que ficar ali, na pessoa de Cristo. É como uma pessoa que chega aos pés do Calvário. E Moriá é justamente o Calvário. O Monte Moriá é um monte, meus irmãos, onde Jesus Cristo foi crucificado. Por isso Deus mandou Isaque lá. Vai até os pés de Jesus, vai até os pés de Cristo. Missão com o Isaque. E olha que não faltava lá em Canaã era princesa, porque cada cidade tinha um príncipe e uma princesa. Porque cada cidade tinha um rei. Então cada cidade lá, o rei ia tendo uma filha ou filhas princesas. E ele podia escolher qualquer princesa de Canaã e estava tudo bem. Vamos juntar aqui os nossos reinos, né? Tá bom, mas não foi isso. Primeiro, Abraão preocupa-se com o futuro de Isaque e não leva em conta os bens materiais. Ele fala para o seu empregado: você vai fazer um juramento. Você não vai pegar filhas aqui de Canaã, dessas pessoas que não temem a Deus, que não crê a Deus, não. Você vai lá na minha terra. Você vai lá. Eu quero que você pegue uma pessoa de lá. Não, mas se não vir, não. Versículo 7, né, aqui do capítulo 23. Então se levantou Abraão e inclinou-se, estou errado, 7, 24. O Senhor Deus do céu, que me tomou da casa do meu pai, da terra, da minha parentela, que me falou, que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele vai enviar o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá, para o meu filho. Então a primeira coisa, ele se preocupa. A segunda coisa, meus irmãos, ele orienta. A terceira coisa, ele fala: eu estou colocando você, servo, nas mãos desse anjo que me trouxe até aqui, que me guardou. Ele vai cuidar disso. Ele vai cuidar. O Aquedá é deixar o seu filho com a experiência da salvação. E depois disso, bem, você tem que se preocupar
e você tem que orar, você tem que entregar isso nas mãos do Senhor e Deus vai fazer a obra dele. Porque o mesmo Deus que colocou Abraão ali é o Deus que podia cuidar do filho de Abraão também. E por isso, meus irmãos, qual é o resultado final? Último versículo de hoje, capítulo 25 e versículo 11, o Abraão morreu, né? E aconteceu depois da morte do Abraão, que Deus abençoou Isaque, o seu filho. Está vendo só? Então, o Abraão, ele morreu, nós também vamos morrer. E a coisa mais importante, a tarefa mais importante que o Abraão podia fazer, ele fez. Levou o filho dele até o Calvário. E essa é a coisa mais importante, papai, mamãe, nós como pais, nós temos que fazer. Eu faço uma pergunta: como é que o seu filho vai até o Calvário se você ainda não foi? O Abraão foi junto com o filho. Ele já conhecia o caminho. Então, tem muitos pais, eu quero que o meu filho vá para a igreja. Ele nunca vem para a igreja. Como os filhos vão vir para a igreja? Que tarefa mais importante, levar seu filho a conhecer Jesus, a entregar a vida dele para Jesus.